Cheguei na festa de 15 anos da minha neta. A organizadora me parou na frente de 300 convidados. Senhora, sua filha disse que a mesa da família está cheia. Sente-se na cozinha. Sorri, dei meia volta e liguei para o buffet que eu tinha pago. As luzes se apagaram mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. Meu nome é Carmen. Tenho 68 anos, e esta é a história de como eu aprendi que bondade sem limites vira fraqueza, e que às vezes a gente precisa apagar as luzes para mostrar quem é que sabe brilhar de verdade. Naquela tarde de sábado, eu estava diante do espelho do meu quarto, alisando a saia do meu vestido cor de vinho. Não era um vestido de grife importada como os que minha filha Mônica fazia questão de comprar. Era um vestido simples, mas de boa qualidade, feito por uma costureira do bairro que ainda sabe o que é um acabamento decente. O tecido caía bem no meu corpo, discreto e elegante, como convém a uma mulher da minha idade que trabalhou a vida inteira e não precisa provar nada para ninguém. Ou pelo menos era o que eu pensava. Abri a caixinha de veludo que guardava no fundo da gaveta da cômoda. Lá estavam os brincos de pérola que meu marido Joaquim me deu quando completamos 25 anos de casados. Lembro como se fosse ontem. Ele chegou em casa com aquela caixinha escondida no bolso do paletó, os olhos brilhando feito menino. Carmen, ele disse colocando os brincos na minha mão. Usa isso quando quiser se lembrar que você vale ouro. Não deixa ninguém te fazer esquecer disso. Joaquim se foi há 8 anos. Um infarto fulminante, no meio de uma terça-feira comum. Eu estava no mercado comprando tomate quando recebi a ligação. Às vezes ainda acordo de madrugada achando que ele está do meu lado na cama, e a ausência dói como se fosse o primeiro dia. Coloquei os brincos com cuidado, sentindo o peso familiar nas orelhas. No reflexo do espelho, vi uma mulher com rugas ao redor dos olhos e cabelos grisalhos que eu já desisti de pintar. Vi também as mãos um pouco inchadas pela artrite que me atormenta nos dias frios. Mas vi dignidade. Vi história. Vi uma mulher que construiu alguma coisa nessa vida. Em cima da cama, embrulhado num pano de veludo bordô, estava o presente que eu levaria para minha neta Isabela. Não era um presente caro em termos de dinheiro. Era algo muito mais valioso. O jogo de faca e espátula de prata que pertenceu à minha avó. Com aquele mesmo conjunto, eu cortei o bolo do meu casamento há 45 anos. Com ele, cortei o bolo dos 15 anos da Mônica, quando ela ainda me olhava com admiração em vez de vergonha. 3 gerações de mulheres da minha família usaram aquelas peças nos momentos mais importantes das suas vidas. Eu queria passar esse legado para Isabela. Queria que ela soubesse que faz parte de uma linhagem de mulheres fortes, mulheres que construíram famílias e negócios com as próprias mãos. Queria que ela tivesse algo de verdade em meio a tanta coisa falsa. Guardei o embrulho com cuidado na minha bolsa de mão. Era uma bolsa antiga, de couro legítimo, que Joaquim me deu numa viagem que fizemos para Gramado antes da Mônica nascer. Minha filha já tinha me dito várias vezes que eu devia jogar essa bolsa fora, que parecia coisa de velha, mas eu gosto dela. Tem história. E história não se joga fora. Desci as escadas devagar, segurando no corrimão. Meus joelhos não são mais os mesmos, principalmente quando chove, e o tempo estava fechado naquele fim de tarde. O táxi que eu tinha chamado pelo aplicativo já esperava na porta. Durante o trajeto até o salão de festas, fui olhando a cidade pela janela e pensando em tudo que aquela noite representava. Os 15 anos de uma neta são um marco, uma passagem. Isabela estava deixando de ser criança para se tornar moça. Era um momento que deveria ser de celebração, de família reunida, de amor. E eu tinha feito de tudo para que fosse perfeito. Comecei a repassar mentalmente as contas. O Espaço Crystal, o salão mais disputado da cidade, tinha custado R$ 45 mil só de aluguel. A decoração com flores importadas que Mônica exigiu, mais 28 mil. O vestido de princesa da Isabela, aquele que parecia saído de um conto de fadas, 15 mil. O buffet completo para 300 convidados, com entrada, prato principal, estação de massas e sobremesas, 85 mil. A banda ao vivo e o DJ famoso que tocaria nos intervalos, 18 mil. Mais de 200 mil reais.
R$ 200.000 que saíram da venda do terreno em Atibaia, aquele que Joaquim e eu compramos com tanto sacrifício há 30 anos, guardando dinheiro mês após mês, abrindo mão de férias e de luxos para construir um patrimônio. Eu vendi nossa terra para pagar a festa da minha neta. Vendi memórias, vendi sonhos, vendi pedaços do meu casamento. E fiz isso com alegria, porque era para minha família. Mônica, minha única filha, sempre teve gostos caros e bolso furado. Desde pequena queria as bonecas mais caras, os tênis da moda, os passeios nos lugares mais chiques. Joaquim e eu trabalhávamos dobrado para dar a ela o que podíamos, mesmo que isso significasse sacrifícios que ela nunca soube. Quando ela se casou com o Eduardo, um executivo de família rica, achei que finalmente ela teria a vida que sempre quis. Mas o casamento durou apenas 10 anos. Eduardo a trocou por uma mulher mais nova, e Mônica saiu do divórcio sem nada além de dívidas e um orgulho ferido que nunca cicatrizou. Foi quando eu entrei em cena novamente. Depois que Joaquim morreu, eu vendi nossa empresa de buffet, a mesma que construímos juntos durante 35 anos. Foi uma decisão difícil, mas eu já não tinha mais energia para tocar o negócio sozinha. O dinheiro da venda me deu uma aposentadoria confortável, ou pelo menos daria, se eu não tivesse assumido a responsabilidade de sustentar minha filha e minha neta. A casa onde moramos, essa casa grande no bairro Nobre, com jardim e piscina, está no nome da Mônica. Mas quem paga a hipoteca todo mês sou eu. Quem paga o condomínio, o IPTU, as contas de luz e água e gás, sou eu. Quem paga a escola particular da Isabela, o plano de saúde, as roupas de marca, os restaurantes caros, sou eu. Mônica nunca trabalhou de verdade. Fez faculdade de comunicação, mas nunca exerceu. Depois do divórcio, disse que ia procurar emprego, mas os meses foram passando e as desculpas foram se acumulando. O mercado está difícil. Ninguém contrata mulher de 40 anos. Eu preciso cuidar da Isabela. Eu preciso me recuperar emocionalmente. E eu, tonta de mim, fui aceitando. Fui pagando. Fui sustentando. Porque era minha filha, meu sangue, minha responsabilidade. Porque mãe é para isso, não é? Para ajudar, para apoiar, para sacrificar. Pelo menos era o que eu achava. Relaxa, mãe. Mônica tinha me dito há meses, quando começamos a planejar a festa da Isabela. Você só paga e aproveita. Eu organizo tudo. Você já tá velha para se estressar com detalhes. E eu aceitei. Pensei que era carinho. Pensei que ela queria me poupar do trabalho. Pensei que finalmente minha filha estava sendo gentil comigo. Nunca imaginei que era uma estratégia para me excluir. Todas as reuniões com fornecedores, Mônica fazia sozinha. Todas as decisões sobre decoração, cardápio, música, ela tomava sem me consultar. Quando eu perguntava alguma coisa, ela respondia com impaciência. Mãe, deixa comigo. Você não entende dessas coisas modernas. Eu, que durante 35 anos organizei casamentos, formaturas, aniversários e eventos corporativos. Eu, que já alimentei milhares de pessoas e sei de cor o que funciona e o que não funciona numa festa. Eu não entendia. Engoli a humilhação porque era para minha neta. Engoli porque não queria brigar. Engoli porque, no fundo, eu tinha medo. Medo de perder o pouco de família que me restava. O táxi parou em frente ao espaço Crystal. Através da janela, eu podia ver a fachada iluminada, a escadaria de mármore branco, os seguranças na entrada. A música já vazava para a rua, junto com o burburinho de centenas de vozes. A festa tinha começado. Paguei o motorista e desci devagar, cuidando dos meus joelhos. O ar da noite estava fresco, com aquele cheiro de chuva que ainda não veio. Ajeitei minha bolsa no ombro, alisei meu vestido cor de vinho e subi os degraus da escadaria segurando no corrimão. Na entrada, 2 seguranças de terno conferiam uma lista num tablet. Me aproximei com a cabeça erguida. Boa noite, Carmen Almeida, disse meu nome com clareza. O segurança olhou para a lista, franziu a testa por um segundo, depois assentiu e se afastou para me deixar passar. Nem um sorriso, nem um "seja bem-vinda". Só aquele gesto mecânico de quem está fazendo o seu trabalho. Entrei no salão principal e o impacto me atingiu como uma onda. O espaço Crystal fazia jus ao nome. Tudo brilhava.
Os lustres de cristal pendurados no teto altíssimo lançavam 1000 pontinhos de luz sobre as mesas decoradas. As toalhas eram de um branco imaculado, com centros de mesa que pareciam esculturas feitas de flores e vidro. O ar-condicionado estava gelado, misturado com o perfume doce de lírios frescos e o cheiro almiscarado de perfumes caros. 300 pessoas circulavam pelo salão, conversando em grupos, rindo, bebendo champanhe de taças finas. Reconheci alguns rostos vagamente, parentes distantes que só aparecem quando tem festa, colegas de escola da Isabela, amigas da Mônica que eu mal conhecia. A maioria eram estranhos para mim. Gente importante da cidade, pelo que Mônica tinha me contado. Empresários, políticos, influenciadores digitais, seja lá o que isso significa. Procurei com os olhos a mesa principal. Estava montada numa plataforma elevada no fundo do salão, como um palco, coberta com toalhas de seda prateada e centros de mesa ainda mais elaborados que os outros. Ali era onde a família deveria estar. Ali era o meu lugar. Vi Mônica sentada na cabeceira, radiante num vestido dourado justo demais para o seu corpo. Estava rindo alto de alguma coisa que uma mulher loira ao seu lado tinha dito, jogando a cabeça para trás daquele jeito exagerado que ela usa quando quer parecer sofisticada. Na mão, segurava uma taça de champanhe como se fosse um troféu. E vi Isabela. Minha neta estava linda, parecendo uma princesa de verdade naquele vestido rodado cheio de camadas de tule. Mas seus olhos não estavam na festa. Estavam grudados na tela do celular, os dedos deslizando sem parar, completamente alheia a tudo ao redor. Nenhuma das duas veio me receber. Comecei a caminhar entre as mesas, tentando chegar até a plataforma. Algumas pessoas me olhavam de relance, e eu percebia nos seus olhos aquela avaliação rápida que as pessoas fazem quando veem alguém que não se encaixa. Meu vestido era simples demais, minha bolsa era antiga demais, meu rosto era velho demais. Eu estava desentoando. Mesmo assim, mantive a cabeça erguida. Eu tinha tanto direito de estar ali quanto qualquer um. Mais direito, na verdade. Eu tinha pago por cada flor, cada taça, cada nota musical que soava naquele salão. Cheguei à escadinha que dava acesso à plataforma da mesa principal. Coloquei a mão no corrimão, pronta para subir. Foi quando ela apareceu. Uma mulher jovem, por volta dos 30 anos, vestida inteiramente de preto. Usava um blazer bem cortado, calça social, sapatos de salto baixo e um fone de ouvido com microfone acoplado. Carregava uma prancheta contra o peito como se fosse uma armadura. Seus olhos eram frios, calculistas, e seu sorriso não chegava nem perto de ser genuíno. Era a organizadora do evento. Cláudia, se não me engano. Eu a tinha visto 1 ou 2 vezes de relance, mas nunca tínhamos conversado direito. Mônica não deixava. Cláudia se colocou na minha frente, bloqueando a passagem. Não foi um gesto sutil. Foi uma barreira. "Com licença, senhora", ela disse, estendendo o braço. Nesse exato momento, a música que estava tocando terminou. O silêncio que se seguiu, enquanto o DJ preparava a próxima faixa, fez com que a voz de Cláudia soasse mais alta do que deveria. Pessoas nas mesas próximas viraram a cabeça para olhar. "Boa noite", respondi, tentando manter a calma. "Sou Carmen, mãe da Mônica. Vou subir para minha mesa." Cláudia consultou a prancheta, embora claramente não precisasse. Ela já sabia exatamente o que ia dizer. "Dona Carmen, me desculpe, mas a senhora não pode subir." Achei que tinha ouvido errado. "Como assim?" "A mesa principal está lotada", ela explicou, falando devagar, como se eu fosse uma criança ou uma velha caduca. "São os lugares reservados para os pais das amigas mais próximas da Isabela, alguns contatos importantes da Dona Mônica, pessoas influentes. Não sobrou cadeira." Olhei por cima do ombro dela. A mesa tinha pelo menos 12 lugares. Havia espaço de sobra. E mesmo que não houvesse, uma cadeira extra resolve qualquer problema. "Eu sou a avó da aniversariante", disse, minha voz começando a tremer contra minha vontade. "Sou a mãe da anfitriã. Meu lugar é ali." "Eu entendo, senhora", Cláudia insistiu, o sorriso falso cada vez mais irritante. "Mas a Dona Mônica me deu instruções bem específicas. Os assentos foram designados para maximizar as oportunidades de networking da festa." Networking. Na festa de 15 anos da minha neta. Naquele momento, meus olhos encontraram os de Mônica. Ela estava olhando na minha direção.
Ela via o que estava acontecendo. Via a organizadora me barrando, via as pessoas em volta assistindo à cena. Nossos olhares se cruzaram por um segundo que pareceu durar uma eternidade. E então minha filha fez algo que eu nunca vou esquecer. Ela desviou os olhos, virou o rosto deliberadamente e soltou uma gargalhada forçada para alguma coisa que a mulher loira ao seu lado disse. Me ignorou, me negou, na frente de todo mundo. A dor que senti no peito foi física, como se alguém tivesse enfiado uma faca entre minhas costelas e girado a lâmina. Não era só a vergonha de ser rejeitada em público, era a traição. A minha própria filha, a menina que eu criei, que eu alimentei, que eu sustento até hoje, estava me tratando como uma intrusa indesejada na festa que eu paguei. Então, onde eu sento? Perguntei, a voz saindo fraca, quase um sussurro. Cláudia suspirou, como se minha simples existência fosse um inconveniente no seu cronograma perfeito. Apontou com a caneta para o fundo do salão, em direção a uma porta de vai-vem, por onde garçons entravam e saíam carregando bandejas. A dona Mônica sugeriu que a senhora ficaria mais confortável na área de serviço, disse ela. Na cozinha tem uma mesa reservada para o pessoal de apoio. Lá a senhora pode comer sossegada, sem todo esse barulho de música. E assim não... Ela hesitou, escolhendo as palavras. Assim não compromete a estética da mesa principal. Desentoa. Essa foi a palavra que ela quis usar, mas não teve coragem. Eu desentoava. Minha idade, meu vestido simples, minha presença de mãe sacrificada desentoava da fantasia de riqueza e juventude que Mônica queria projetar. Senti o sangue subir para o rosto. Pelo menos 40 pessoas tinham ouvido essa conversa. Vi olhares de pena, outros de curiosidade mórbida, alguns até de deboche. Uma senhora na mesa mais próxima balançou a cabeça negativamente, mas não disse nada. Ninguém disse nada. Minhas pernas fraquejaram. Por um momento senti que ia desabar ali mesmo, no primeiro degrau daquela escada que me era proibida. Quis chorar, quis gritar, quis fazer um escândalo que fizesse Mônica ter vergonha de mim com razão, mas eu me segurei. Segurei porque vi Mônica olhando de novo, de soslaio, com um sorrisinho no canto da boca. Ela estava esperando minha reação. Estava torcendo para eu fazer cena, para poder me pintar de velha louca e problemática. Estava me testando. E eu não ia dar esse gosto a ela. A cozinha, repeti, minha voz mais firme do que eu esperava. Isso mesmo, senhora. É mais tranquilo lá. A senhora vai gostar. Olhei uma última vez para a mesa principal. Mônica já tinha voltado a ignorar minha existência. Isabela estava no celular, mas por um segundo, só um segundo, ela levantou os olhos e me viu. Nossos olhares se cruzaram. Vi algo passar pelo rosto dela, algo que parecia vergonha, mas então ela baixou a cabeça e voltou a digitar furiosamente, fingindo que não tinha visto nada. As pessoas influentes, os contatos de networking, os pais das amigas importantes ocupavam os lugares que deveriam ser da família. Meu lugar era na cozinha. Com os empregados, dei meia volta. Mas não caminhei para a cozinha. Não ainda. Caminhei para o lado, para o canto do salão, onde as mesas menos importantes ficavam. E foi ali que encontrei um rosto familiar. Dona Jurema estava sentada numa mesa lateral, espremida entre pessoas que ela claramente não conhecia. Tinha 72 anos, era viúva como eu, e foi minha vizinha no bairro onde cresci, antes de Mônica me convencer a vender a casa e vir morar com ela. Jurema devia ter sido convidada por obrigação, algum parentesco distante pelo lado do ex-marido da Mônica. Nossos olhos se cruzaram, e eu vi que ela tinha presenciado tudo. Jurema fez menção de se levantar, de vir até mim, mas Cláudia apareceu do nada ao seu lado. A senhora precisa de alguma coisa? Perguntou a organizadora, no mesmo tom falso de sempre. Jurema hesitou e voltou a sentar. Mas seus olhos continuaram em mim, cheios de uma compaixão silenciosa que doía mais do que o desprezo dos outros. Pelo menos alguém tinha visto. Pelo menos alguém sabia que eu não estava inventando, que não estava exagerando, que aquela crueldade era real. Continuei andando, agora em direção à porta de serviço. Sentia os olhares nas minhas costas, ouvia os murmúrios. Coitada da velha. Que situação! Será que é parente? Quando estava quase chegando às portas de vai-vem, uma mão agarrou meu braço com força. Era Mônica. Ela tinha descido da plataforma e vindo atrás de mim,
os saltos altos estalando no piso de mármore. Seu rosto estava tenso, os olhos faiscando de irritação. Mãe, ela sibilou, me puxando para perto para que ninguém mais ouvisse. Pelo amor de Deus, não faz drama. Vai para a cozinha, come alguma coisa, fica quieta. Você tá me envergonhando. Eu me envergonhando? Filha, tentei argumentar, minha voz falhando. Eu paguei essa festa inteira. Cada flor, cada garçom, cada música. 200 mil reais. Meu lugar é na mesa com vocês. Mônica apertou meu braço com mais força. Ia deixar marca. Seu lugar é onde eu disser, ela rosnou. O dinheiro era sua obrigação. Você é minha mãe. Para que serve mãe se não é para ajudar os filhos? Agora para de melodrama. Você não faz ideia de quanta gente importante está aqui hoje. Não vou deixar você estragar minhas conexões. Engoli seco. A dor no braço não era nada comparada à dor no peito. Mônica, por favor. Ela me cortou, aproximando o rosto do meu ouvido. O que disse a seguir foi como um golpe de misericórdia. Meu pai teria vergonha de te ver assim, mendigando atenção como uma velha carente e patética. Joaquim. Ela usou Joaquim contra mim. O homem que me amou durante 40 anos. O homem que me ensinou que meu valor não dependia do que os outros pensavam. O homem que, no seu último suspiro, segurou minha mão e disse que eu era a mulher mais forte que ele conhecia. Mônica invocou a memória dele para me machucar. As lágrimas vieram antes que eu pudesse impedir. Queimaram meus olhos, embaçaram minha visão. Vi Mônica se afastar, satisfeita por ter me quebrado, voltando para sua mesa de gente importante com aquele andar de dona do mundo. Fiquei parada ali, no meio do salão, segurando minha bolsa velha contra o peito como um escudo inútil. Dentro dela, a faca de prata da minha avó pesava como chumbo. Um presente de família que agora parecia uma piada cruel. Por um momento considerei ir embora. Chamar um táxi, voltar para casa, chorar sozinha no meu quarto como fiz tantas vezes nos últimos anos. Deixar Mônica ter sua festa perfeita sem a presença inconveniente da velha que paga as contas. Quase fiz isso. Quase. Mas então minhas mãos encontraram o embrulho de veludo dentro da bolsa. Senti o formato familiar da faca de prata, o peso da história que ela carregava. E junto com isso, veio uma memória. Joaquim no hospital, magro e pálido, com tubos entrando e saindo do seu corpo. Eu segurava a mão dele, chorando, prometendo que ia ficar tudo bem mesmo sabendo que não ia. E ele, com a voz fraca mas firme, disse: Carmen, você é a mulher mais forte que eu conheço. Construímos uma vida juntos, do nada, com nossas próprias mãos. Não deixa ninguém te fazer sentir pequena. Ninguém, nem mesmo nossas filhas. Sequei as lágrimas com as costas da mão. Não, eu não ia embora. Olhei de novo para o salão. Para os garçons circulando com bandejas de canapés, para os bartenders servindo drinks coloridos, para o chefe que devia estar na cozinha coordenando o prato principal. E então eu vi. Os uniformes dos garçons, coletes pretos com uma borda dourada discreta e um pequeno bordado no peito. Eu conhecia aquele uniforme. Conhecia muito bem. Sabor e Arte. A empresa de buffet. Meu coração disparou. Sabor e Arte era de Nelson. Nelson Ferreira, que há 25 anos era um menino de 18 anos lavando pratos na cozinha do meu buffet. Eu vi potencial nele. Ensinei ele a cozinhar, dei oportunidade, paguei um curso de gastronomia do meu próprio bolso. Quando me aposentei e vendi a empresa, passei vários dos meus clientes mais fiéis para ele. Nelson me devia tudo o que tinha. E mais importante, Nelson me respeitava. Não como uma velha a ser tolerada, mas como uma mestra a ser honrada. Mônica não sabia. Ela escolheu o buffet mais caro e bem avaliado da cidade sem nem perguntar quem era o dono. Provavelmente achou que eu nem conhecia. Afinal, eu não entendia de coisas modernas. Algo mudou dentro de mim naquele momento. A tristeza não desapareceu, mas deu lugar a outra coisa. Uma clareza fria, afiada como a faca de prata que eu carregava na bolsa. Minha filha tinha confundido minha bondade com fraqueza durante tempo demais. Tinha me tratado como um caixa eletrônico ambulante, uma inconveniência necessária. E agora, na noite mais importante da minha neta, tinha me mandado comer com os empregados para não atrapalhar sua estética. Pois bem, se Mônica queria que eu ficasse na cozinha, eu ficaria na cozinha.
Mas ela ia aprender que a cozinha não é um castigo para quem sabe que é lá que se decide quem come e quem passa fome. Respirei fundo, endireitei a coluna, sequei os últimos resquícios de lágrimas e caminhei em direção às portas de vai-vem, não como uma derrotada indo para o seu canto de vergonha, mas como uma generala voltando para o seu quartel-general. O corredor de serviço era mais fresco que o salão, iluminado por luzes fluorescentes que zumbiam baixinho. Cheirava a comida boa, a temperos, a trabalho honesto. Era um cheiro que eu conhecia de cor. O cheiro da minha vida. Parei num canto discreto e tirei o celular da bolsa. Meus dedos, que minutos antes tremiam de humilhação, agora digitavam com precisão. Procurei na agenda. Nelson Ferreira. Apertei o botão de chamar. Um toque. 2. Quem fala? A voz de Nelson era apressada, tensa. Tô no meio de 3 eventos simultâneos. Se for fornecedor, liga amanhã. Nelson, eu disse. É Carmen Almeida. Silêncio do outro lado da linha. 1 segundo, 2. Dona Carmen? O tom mudou completamente. Surpresa, respeito, carinho. A senhora por aqui? Espera, meus meninos estão aí na festa da sua neta, né? O evento do Espaço Crystal? Espero que esteja tudo do seu agrado. Me disseram que o filé ao molho madeira ficou espetacular. Receita sua, aliás. Nunca mudei uma vírgula. Nelson, preciso que você verifique uma coisa no seu sistema agora. Claro, dona Carmen. Qualquer coisa. Tô na frente do computador aqui no escritório. O que a senhora precisa? O contrato desse evento de hoje, da festa de 15 anos. Quero saber quem é o titular, quem assinou e quem fez o pagamento. Ouvi o som de teclas sendo digitadas. Nelson trabalhava rápido, sempre trabalhou. Tá aqui, dona Carmen. Deixa eu ver. Titular do contrato, Carmen Almeida. Assinatura digital, Carmen Almeida. Pagamento via transferência bancária. Conta de origem em nome de Carmen Almeida. Sua filha Mônica consta só como contato de coordenação e responsável pela aprovação do cardápio, mas legalmente o serviço é seu. A senhora é a cliente. Exatamente o que eu precisava ouvir. Ótimo, Nelson, porque como cliente eu tenho uma reclamação. Reclamação? A voz dele ficou preocupada. O que aconteceu? Algum problema com a comida? Com o serviço? Me fala que eu resolvo agora mesmo. Mando o gerente. O problema não é com seus funcionários, Nelson. Eles estão impecáveis como sempre. O problema é com minha filha. Contei tudo para ele. A organizadora me barrando. Mônica virando as costas. A sugestão de que eu fosse comer na cozinha porque minha presença desentoava. A frase sobre Joaquim. Contei sem chorar, sem dramatizar, apenas relatando os fatos com a frieza de quem já passou do ponto de sentir dor. Quando terminei, o silêncio do outro lado era pesado. Dona Carmen, Nelson disse finalmente, e sua voz tremia de indignação. Isso é um desrespeito do tamanho do mundo. A senhora pagou tudo. A senhora é a razão dessa festa existir. E me mandam para a cozinha? Como se fosse uma empregada. É, Nelson. Foi exatamente assim que me trataram. Isso não pode ficar assim. O que a senhora quer que eu faça? Falo com sua filha? Mando o gerente fazer uma cena? A senhora quer que eu vá pessoalmente aí? Não, Nelson. O que eu quero é mais simples que isso. Fiz uma pausa. Do outro lado das portas de vai-vem, ouvi a música mudar de novo. Daqui a pouco iam servir o prato principal. 300 pratos de filé ao molho madeira, acompanhados de risoto de fungo e legumes grelhados. Uma refeição digna de um casamento real. Eu quero que você pare o serviço, eu disse. Agora. Parar. Como assim parar? Recolhe tudo, Nelson. A comida, as bebidas, os pratos, os talheres, as taças. Manda seus funcionários empacotarem tudo e saírem do evento. Em 20 minutos, eu não quero mais nenhum garçom do sabor e arte nesse salão. O silêncio se estendeu por vários segundos. Dona Carmen, Nelson disse devagar, são 300 pessoas. O filé já está emplatado, pronto para servir. Se eu fizer isso, vai ser um caos. Sua filha vai querer me processar. Não pode processar você, Nelson. O contrato é comigo. Eu tô cancelando o serviço agora. Se ela quiser processar, vai ter que processar a própria mãe. Mas, Nelson, minha voz saiu firme,
no tom que eu usava quando era dona do meu próprio negócio e precisava resolver problemas. Você lembra quando eu te contratei? Você tinha 18 anos, não sabia nem segurar uma faca direito e sua mãe estava doente precisando de remédio caro. Eu te dei uma chance quando ninguém mais dava. Ensinei tudo o que sei. Quando me aposentei, passei meus melhores clientes para você. Nunca te pedi nada em troca. Eu sei, dona Carmen. A senhora mudou minha vida. Eu nunca... Então agora eu tô pedindo, pela primeira e única vez, para o serviço. Me ajuda a ensinar uma lição que minha filha devia ter aprendido há muito tempo. Outro silêncio, mais curto dessa vez. Entendido, dona Carmen. A voz de Nelson era firme agora, decidida. A senhora manda. Vou ligar para o capitão dos garçons agora mesmo. Em 20 minutos minha equipe sai daí. E o dinheiro que a senhora pagou, eu devolvo cada centavo amanhã. Não precisa devolver nada. Fica com o pagamento, vocês trabalharam. Só quero que a comida não seja desperdiçada. O Lar São Francisco de Assis, aquele asilo perto da rodoviária, pode receber tudo? Conheço bem, dona Carmen. Entrego pessoalmente lá hoje à noite. Os velhinhos vão ter um banquete. Ótimo. Ah, e Nelson. Mais uma coisa. O técnico de som e luz que trabalha aqui no Espaço Crystal. O Maurício? Conheço ele também. Já fez evento com a gente. Você consegue falar com ele nos próximos 5 minutos? Nelson entendeu na hora. Sempre foi esperto. Dona Carmen, ele disse, e eu quase podia ouvir o sorriso na voz dele. Vai ser uma honra. Desliguei o telefone, empurrei as portas de vai-vem e entrei na cozinha. Era um espaço grande, todo em aço inoxidável, com bancadas compridas, fogões industriais e uma equipe de pelo menos 15 pessoas trabalhando em sincronia. O ar estava quente, perfumado de comida boa. Nas bancadas, centenas de pratos já estavam montados com o filé ao molho madeira, esperando para serem levados ao salão. Quando eu entrei, o movimento parou. Os garçons que estavam pegando bandejas congelaram. Os cozinheiros que mexiam panelas levantaram os olhos. O silêncio se espalhou como uma onda. Eles me reconheceram. Não como a avó da aniversariante ou a mãe da anfitriã. Me reconheceram como Carmen Almeida, a mulher que comandou uma das maiores empresas de buffet da cidade durante 3 décadas. A mulher que ensinou vários deles, direta ou indiretamente. A mulher que era lenda nesse ramo. Um homem robusto, de meia-idade, com queimaduras antigas nos antebraços, se aproximou. Tirou o gorro de chefe da cabeça em sinal de respeito. Dona Carmen, ele disse. Quanto tempo? Marcos. Reconheci ele também. Tinha trabalhado comigo há 20 anos, antes de ir para o Sabor e Arte. Boa noite. O Nelson acabou de ligar. A senhora tem certeza? Olhei ao redor. Toda aquela comida, todo aquele trabalho, todo aquele dinheiro. Ia virar doação para asilo em vez de alimentar os convidados importantes da minha filha. Tenho certeza. Marcos assentiu lentamente. Depois se virou para a equipe. Já ouviram a patroa? Ele gritou, batendo palmas. Recolhe tudo. Comida vai para as caixas térmicas, bebida vai para os engradados, prataria vai nas maletas. Quero todo mundo fora daqui em 20 minutos. A cozinha explodiu em movimento. Mas não era o caos de um desastre. Era a coreografia precisa de profissionais que sabem o que fazem. Em segundos, os pratos de filé estavam sendo transferidos para recipientes térmicos. As garrafas de vinho eram guardadas nas caixas. Os talheres de prata eram embrulhados em panos e organizados nas malas de transporte. Fiquei parada no meio de tudo aquilo, observando. Uma garota jovem, não devia ter mais que 20 anos, se aproximou timidamente. Dona Carmen, ela disse baixinho, o que a senhora precisa? Preciso de uma mesa, respondi. Aqui na cozinha, uma mesa bem posta com toalha de linho, um candelabro e um jogo de jantar completo. A garota arregalou os olhos, sem entender. Marcos, que tinha ouvido, interveio. Faz o que a dona Carmen pediu. Pega a toalha boa, aquela de linho egípcio que a gente usa em casamento. E o candelabro de prata, o de 3 velas. Monta no centro da cozinha. Em menos de 2 minutos, no meio daquela cozinha industrial que estava sendo desmontada, surgiu uma ilha de elegância absurda. Uma mesa redonda coberta com linho branco impecável. Um candelabro de prata com 3 velas acesas, a chama bruxuleando suavemente. Um prato de porcelana,
talheres de prata, taça de cristal. Uma mesa para uma pessoa só. Me sentei na cadeira que trouxeram. Ajeitei meu vestido cor de vinho. Coloquei minha bolsa ao lado, tirei o embrulho de veludo e posicionei a faca de prata antiga sobre o linho branco, onde a luz das velas arrancava reflexos do metal. Continuem trabalhando, eu disse. Não se preocupem comigo. Marcos sorriu. Um sorriso de quem entendeu perfeitamente o que estava acontecendo. Pessoal, ele gritou. Vocês ouviram a Dona Carmen. Trabalho continua. E quem passar por aqui, passa em silêncio e com respeito. A patroa tá jantando. Fiquei ali, sentada como uma rainha em seu trono improvisado, enquanto ao meu redor a equipe empacotava sistematicamente todo o banquete que deveria alimentar 300 pessoas. Os garçons entravam e saíam carregando caixas. As panelas eram esvaziadas. Os refrigeradores eram desligados. E lá fora, no salão iluminado, minha filha ainda não fazia ideia do que estava por vir. Olhei para o meu relógio. 9 da noite em ponto. O capitão dos garçons, um homem alto e sério que eu não conhecia, se aproximou. Dona Carmen, o Nelson pediu para confirmar. Começamos pelo salão agora? Comecem. E comecem pela mesa principal. Ele assentiu e saiu. 1 minuto depois, através da porta entreaberta, eu ouvi a voz de Mônica ecoando pelo sistema de som. Boa noite a todos. Hoje é uma noite muito especial. Ela estava fazendo o discurso. Estava no palco, com o microfone na mão, pronta para agradecer a todos por estarem ali e se gabar do evento maravilhoso que ela tinha organizado. O evento que eu paguei, o evento do qual eu fui expulsa. Sorri. A voz de Mônica continuava. Quero agradecer especialmente às minhas queridas amigas, que são como irmãs para mim. Através da porta, vi os primeiros garçons entrarem no salão. Mas em vez de carregar bandejas de comida, eles carregavam bandejas vazias. Em vez de servir vinho, eles estavam recolhendo as garrafas das mesas. Vi a confusão começar a se espalhar. Os convidados olhando para os garçons sem entender. Um homem tentando impedir que levassem sua taça ainda pela metade. Uma mulher perguntando o que estava acontecendo. Mônica continuava falando, alheia. E claro, um agradecimento especial à minha princesa Isabela, que hoje... O capitão dos garçons subiu na plataforma da mesa principal. Mônica parou de falar, irritada com a interrupção. O que você quer? Ela sibilou, afastando o microfone. Estou no meio do discurso. O capitão não respondeu para ela. Fez um sinal para o canto do salão, onde ficava a cabine de som e luz. E então aconteceu. As luzes piscaram uma vez, 2 vezes, e apagaram completamente. O salão mergulhou na escuridão total. Os gritos vieram imediatos, agudos, desesperados. O som de copos caindo e quebrando, cadeiras sendo arrastadas, pessoas tropeçando umas nas outras. Na cozinha, iluminada pelas velas do meu candelabro e pelas luzes de emergência, eu ouvi tudo. O caos tinha começado, e eu estava apenas começando. A escuridão lá fora não era completa, claro. Vivemos na era dos celulares. Segundos depois do blackout, centenas de telinhas se acenderam como vagalumes num campo escuro. Aquela luz azulada e fria iluminava rostos assustados, bocas abertas, olhos arregalados procurando explicação para o que estava acontecendo. Da minha posição na cozinha, através da porta entreaberta, eu podia ver fragmentos da cena. Pessoas se levantando desorientadas, um homem tropeçando numa cadeira, uma mulher gritando que tinha derramado vinho no vestido, o DJ tentando fazer alguma coisa na cabine, mas sem energia nada funcionava. E Mônica. Minha filha estava no palco ainda, com o microfone mudo na mão, girando em círculos como uma barata tonta. A luz do celular de alguém iluminou seu rosto por 1 segundo. Vi pânico puro. O que está acontecendo? Ela gritou, a voz esganiçada ecoando no salão às escuras. Cláudia, Cláudia, resolve isso. A organizadora devia estar em algum lugar tentando não ser encontrada. Voltei minha atenção para a cozinha. Os garçons continuavam trabalhando com a eficiência de quem conhece o ofício. Já tinham embalado quase toda a comida. As caixas térmicas estavam alinhadas perto da porta de carga, prontas para serem levadas para o caminhão que certamente já esperava na rampa. Marcos se aproximou de mim. Dona Carmen, ele disse baixinho, tá quase tudo pronto.
O pessoal da luz disse que podem religar quando a senhora quiser. Ainda não. Deixa ela sofrer mais um pouco. Ele assentiu sem questionar. Peguei a taça de cristal que tinham colocado na minha mesa. Um garçom, sem que eu pedisse, tinha enchido com água mineral. Bebi um gole devagar, saboreando a ironia da situação. Minha filha me mandou comer na cozinha porque eu desentoava. Pois bem, agora ela ia aprender que a cozinha não é o lugar dos rejeitados. A cozinha é o coração de qualquer festa. É onde tudo é decidido. É onde está o verdadeiro poder. Ouvi passos apressados se aproximando. Passos de salto alto batendo com raiva no piso. A porta da cozinha se abriu com um estrondo. Cláudia entrou como um furacão. Estava suando, o cabelo desgrenhado, a maquiagem escorrendo pelo rosto. O fone de ouvido pendurava solto no pescoço. Seus olhos varreram a cozinha até me encontrarem. E então ela viu. Viu a cozinha quase vazia. Viu as caixas térmicas sendo carregadas para fora. Viu as bancadas de aço inoxidável limpas, onde antes havia centenas de pratos. E viu a mim, sentada como uma rainha no centro de tudo aquilo, iluminada por velas, com um copo de cristal na mão. A senhora, ela ofegou, apontando o dedo trêmulo na minha direção. A senhora fez isso. A senhora mandou apagar as luzes. A senhora mandou os garçons embora. Boa noite de novo, Cláudia. Eu disse calmamente. Veio me fazer companhia aqui na cozinha? Segundo você mesma, é onde eu deveria estar. Isso é loucura. Ela avançou alguns passos, mas Marcos se colocou entre nós com a naturalidade de quem está simplesmente passando. A senhora não pode fazer isso. A Mônica vai processar. Vai processar o buffet, vai processar o salão, vai processar todo mundo. Processar quem, querida? Coloquei a taça na mesa com delicadeza. O contrato é meu, a festa é minha, o buffet trabalhava para mim. Eu decidi que não queria mais o serviço, simples assim. Mas os convidados? Os convidados da minha filha não são problema meu. Ela que cuide deles. Afinal, foi ela que organizou tudo, não foi? Ela que entende de coisas modernas. Eu sou só uma velha que desentoa. Cláudia abriu a boca para retrucar, mas outro barulho a interrompeu. Mais passos. Muitos passos. A porta da cozinha se abriu de novo. Dessa vez, não foi só uma pessoa. Mônica entrou primeiro, os olhos injetados de fúria, o vestido dourado amassado de tanto esbarrar nas pessoas no escuro. Atrás dela vinham Isabela, com a maquiagem toda borrada de chorar, e mais 2 ou 3 pessoas que eu não reconheci imediatamente. Um homem pomposo de terno que devia ser algum contato importante. Uma mulher loira que estava sentada ao lado de Mônica na mesa principal, todos iluminados pelas lanternas dos celulares. Eles pararam ao ver a cena. A cozinha vazia, as caixas sendo levadas embora, e eu, sentada no centro, como se estivesse num restaurante 5 estrelas, em vez de numa área de serviço às escuras. O contraste deve ter sido chocante. Mãe, a voz de Mônica saiu estrangulada. O que você fez? Cadê a comida? Por que os garçons estão indo embora? Por que as luzes apagaram? Me levantei devagar. A cadeira arrastou no piso de cerâmica, o único som no silêncio tenso. A mesa principal estava cheia, filha. Eu disse, minha voz calma e clara. Não tinha lugar para mim. Então achei melhor não ter comida para ninguém. Você é louca! Mônica avançou, mas a mulher loira a segurou pelo braço. Você destruiu minha festa. Você destruiu a festa da sua neta. Tem 300 pessoas lá fora passando fome e vergonha por sua culpa. Por minha culpa? Dei um passo na direção dela. Eu paguei essa festa, Mônica, cada centavo. E quando cheguei, você mandou sua funcionária me barrar na frente de todo mundo e me despachar para comer na cozinha como se eu fosse uma empregada que apareceu sem ser convidada. Era só um ajuste de logística. Você não precisava fazer esse escândalo. Logística. Repeti a palavra com nojo. Você tirou sua mãe da mesa da família e chamou de logística. Você disse que eu desentoava. Você usou a memória do seu pai contra mim. A menção de Joaquim fez Mônica hesitar por um segundo. Só um segundo. Eu disse a verdade. Meu pai teria vergonha de te ver fazendo esse papel. Seu pai, eu disse, dando mais um passo, chorou no dia em que você nasceu. Trabalhou dobrado a vida inteira para te dar o que você queria. Morreu deixando tudo para você. E o que você fez com a memória dele?
Usou como arma para machucar a mulher que ele amou por 40 anos. Isabela soluçou. Era a primeira vez que eu ouvia minha neta fazer algum som além de teclar no celular. Vó, ela começou, mas Mônica a cortou. Fica quieta, Isabela. Isso é entre eu e sua avó. Não. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Isso é sobre todos nós, sobre como essa família funciona, sobre quem paga e quem usufrui, sobre quem trabalha e quem só sabe exigir. Apontei para Mônica. Você tem 45 anos, nunca trabalhou um dia na vida, vive numa casa que eu pago, come comida que eu compro, veste roupa com dinheiro que eu dou, e mesmo assim, teve a audácia de me expulsar da festa que eu financiei porque minha presença incomodava seus amigos importantes. Mônica ficou vermelha. Não de vergonha, de raiva. Você acha que é o quê, minha dona? Só porque paga as contas, acha que pode mandar na minha vida? Não acho que posso mandar na sua vida, mas acho que mereço um lugar na mesa. Literalmente. Um lugar para sentar do lado da minha neta no aniversário de 15 anos dela. Isso era pedir demais? Silêncio. A mulher loira deu um passo para trás, claramente querendo sair dali. O homem pomposo estava digitando furiosamente no celular. Cláudia tinha sumido em algum momento. E Isabela? Isabela me olhava com os olhos vermelhos de chorar. Mas havia outra coisa ali. Havia reconhecimento. Talvez até vergonha. Vó, ela disse de novo, a voz pequena. Desculpa, eu vi o que aconteceu. Eu vi a Cláudia te barrando. E eu não fiz nada. Isabela, cala a boca! Mônica sibilou. Não, mãe. Pela primeira vez, minha neta levantou a voz. A avó tem razão. Você foi cruel. Todo mundo viu. Minhas amigas viram. A mãe da Fernanda veio me perguntar por que minha avó foi mandada embora e eu não soube o que responder. Mônica arregalou os olhos, traída pela própria filha. Você vai ficar do lado dela? Ela destruiu sua festa. Ela pagou minha festa, Isabela gritou. Você vive dizendo que a avó é velha e ultrapassada, mas quem comprou meu vestido? Quem pagou o salão? Quem paga tudo nessa casa? A avó. E você mandou ela comer na cozinha como se fosse lixo. A palavra ficou suspensa no ar. Lixo. Era exatamente assim que eu tinha me sentido. Lixo descartável. Isabela se soltou da mãe e veio na minha direção. Parou na minha frente, tremendo, o rosto inchado de chorar. Desculpa, vó, ela repetiu. Eu devia ter falado alguma coisa, eu devia ter defendido você, mas eu tive medo da minha mãe. Olhei para minha neta, aquela menina que eu ajudei a criar, que carregava no colo quando era bebê, que levava para a escola quando Mônica estava ocupada demais com suas próprias futilidades. Aquela menina que eu amava, apesar de tudo. Eu sei que você teve medo, eu disse, colocando a mão no rosto dela. Sua mãe pode ser assustadora quando quer, mas você está aqui agora. Isso conta. Isabela me abraçou. Foi um abraço desajeitado de adolescente, cheio de soluços e tremores, mas foi real. A primeira coisa real que aconteceu naquela noite. Mônica assistia à cena com a boca aberta, completamente perdida. Isso é ridículo, ela disse, mas sua voz já não tinha a mesma força de antes. Vocês duas contra mim, minha própria mãe e minha própria filha. Não é contra você, Mônica. Soltei Isabela e olhei para minha filha. É a favor da verdade. Você me tratou mal, você me humilhou, e agora está sofrendo as consequências. Não é vingança, é educação. Educação? Chamar isso de educação? Tem 300 pessoas lá fora sem comida. E cujo problema é esse? Mônica piscou confusa. É meu problema. Eu sou a anfitriã. Exato. Você é a anfitriã. Você organizou tudo. Você me excluiu do planejamento porque eu não entendia de coisas modernas. Então agora, resolve. Mostra para todo mundo como você é capaz. Como você não precisa da sua mãe velha e ultrapassada para nada. O silêncio que se seguiu foi devastador. Porque nós duas sabíamos a verdade. Mônica não sabia resolver nada. Nunca tinha precisado. Sempre teve alguém para fazer por ela. Primeiro o pai, depois o marido, depois eu. Como? Ela engasgou. Como eu vou alimentar 300 pessoas? Não sei. Liga para um delivery. Pede pizza. Improvisa. Você tem 45 anos e 2 braços funcionando. Descobre.
Eu não tenho dinheiro para isso. Esse é outro problema seu. Mônica me olhou com um desespero que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva, era medo. O medo de uma criança que de repente percebeu que ninguém vai salvá-la. Mãe, ela disse, e a voz saiu quebradiça. Por favor, me ajuda. Eu não sei o que fazer. Por um momento, por um breve momento, eu quase cedi. Era minha filha, meu sangue. A menina que eu carreguei na barriga por 9 meses, que amamentei, que vi dar os primeiros passos. Parte de mim queria abraçá-la, dizer que tudo ia ficar bem, pegar o celular e resolver tudo como sempre fiz. Mas então lembrei. Lembrei dela virando as costas quando nossos olhos se cruzaram. Lembrei das palavras sobre Joaquim. Lembrei de todos os anos sendo tratada como caixa eletrônico, como empregada, como inconveniência. Não, eu disse. Dessa vez você se vira sozinha. E naquele momento, pela primeira vez em muitos anos, eu vi minha filha entender que suas ações tinham consequências. A lição estava apenas começando. Mônica ficou parada no meio da cozinha por um longo momento, processando o que eu tinha dito. Seu rosto passou por várias expressões: raiva, incredulidade, desespero e finalmente algo que se aproximava de pânico real. Você não pode fazer isso comigo, ela sussurrou. Não pode me deixar assim. Posso e estou fazendo. Peguei minha bolsa da mesa. A faca de prata ainda estava ali, brilhando à luz das velas que já começavam a diminuir. Coloquei o embrulho de volta na bolsa com cuidado. Nesse momento, a porta da cozinha se abriu mais uma vez. Era o Sr. Teixeira, o dono do Espaço Crystal. Um homem de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos, terno impecável. Eu o conhecia há décadas. Quando ele abriu esse salão, 20 anos atrás, foi meu buffet que serviu à festa de inauguração. Fizemos muitos eventos juntos antes de eu me aposentar. Ele entrou acompanhado de 2 funcionários com lanternas. Seus olhos varreram a cozinha vazia, a mesa solitária com velas quase no fim, e pararam em mim. Dona Carmen, ele disse vindo na minha direção, me informaram que houve um problema. Problema é pouco, Sr. Teixeira. Mônica se intrometeu, quase pulando na frente dele. Minha mãe está tendo um surto. Ela mandou o buffet embora, mandou apagar as luzes. Ela sabotou meu evento. O senhor precisa chamar a polícia. Isso é crime. O Sr. Teixeira olhou para Mônica com uma expressão que eu conhecia bem. Era o olhar de quem está avaliando uma situação e chegando às suas próprias conclusões. Dona Mônica, ele disse calmamente, eu entendo que a senhora está nervosa, mas antes de falarmos em polícia, preciso verificar algumas coisas. Tirou um tablet do bolso e consultou algo na tela. O contrato de locação deste salão está em nome de Carmen Almeida. O depósito de garantia foi pago por Carmen Almeida. A reserva foi confirmada mediante assinatura de Carmen Almeida. Mônica empalideceu. Isso não significa nada. Ela é minha mãe. O dinheiro é da família. Significa que, legalmente, este evento pertence à Dona Carmen. Ela é a cliente. O Sr. Teixeira guardou o tablet e olhou para mim. Dona Carmen, a senhora deseja que o salão continue aberto pelo tempo contratado? Pensei por um segundo. Sim, os convidados podem ficar até o horário combinado. Só não vai ter mais comida nem bebida. Pelo menos não da minha parte. Entendido. Ele se virou para um dos funcionários. Liga a energia principal e manda servir água nos bebedouros para quem precisar. O funcionário assentiu e saiu. Segundos depois, as luzes do salão voltaram. Ouvi um "ah" coletivo de alívio vindo lá de fora, seguido imediatamente por um burburinho confuso, quando as pessoas começaram a perceber que os garçons tinham sumido e as mesas estavam vazias. O Sr. Teixeira olhou para mim mais uma vez. Dona Carmen, se precisar de alguma coisa, minha equipe está à disposição. E... Ele baixou a voz. Foi uma honra trabalhar com a senhora todos esses anos. Seus eventos sempre foram os melhores. Obrigada, Teixeira. Você é um cavalheiro. Ele fez um leve aceno de cabeça e saiu, levando o outro funcionário junto. Mônica estava parada como uma estátua, os punhos cerrados, tremendo de raiva impotente. Agora ela entendia. Não era só o buffet que obedecia a mim. Era tudo. Porque eu tinha pago por tudo. Porque meu nome estava em todos os contratos.
Ela tinha brincado de dona da festa a noite inteira, mas nunca foi. Eu vou resolver isso, ela disse entre os dentes. Vou ligar para algum lugar, vou pedir comida, vou salvar essa noite. Boa sorte! Saí da cozinha e voltei para o salão principal. A cena que encontrei era de caos controlado. As luzes tinham voltado, mas a atmosfera tinha mudado completamente. As pessoas estavam de pé, em grupos, cochichando. As mesas que antes estavam decoradas com elegância agora pareciam abandonadas, com guardanapos amassados e copos vazios como únicos vestígios do que deveria ter sido um banquete. Muitos convidados já estavam saindo. Vi a esposa do prefeito na porta, conversando irritada no celular enquanto o motorista trazia o carro. Vi empresários que Mônica queria impressionar balançando a cabeça com desaprovação. Vi as amigas da Isabela amontoadas num canto, algumas chorando, outras rindo nervosamente da situação absurda. Caminhei pelo salão com a cabeça erguida. As pessoas me olhavam, algumas com curiosidade, outras com algo parecido com respeito. A notícia já tinha se espalhado, como sempre acontece nesses círculos. Todo mundo sabia que a avó tinha sido mandada para a cozinha. Todo mundo sabia que a avó tinha cortado o buffet. E todo mundo, no fundo, entendia por quê. Foi então que senti uma mão tocar meu braço. Me virei e encontrei Dona Jurema. Minha antiga vizinha estava com os olhos cheios d'água, mas havia um sorriso no rosto. Carmen, ela disse, apertando minha mão. Eu vi tudo, desde o começo. Vi aquela mulher te barrando, vi sua filha virando as costas, vi você indo para a cozinha. Ela engoliu em seco. O que fizeram com você foi maldade pura, foi crueldade. Obrigada, Jurema. Minha avó saiu mais emocionada do que eu esperava. Às vezes a gente precisa que alguém diga que não enlouqueceu. Você não enlouqueceu, Carmen. Você acordou. Ela apertou minha mão com mais força. Eu fui casada por 48 anos com um homem que me tratava como capacho. Passei a vida inteira engolindo o desaforo porque era mais fácil. Quando ele morreu, me arrependi de não ter tido coragem de fazer o que você fez hoje. Senti as lágrimas querendo vir, mas as segurei. Não era hora de chorar. Era hora de terminar o que eu tinha começado. Obrigada, Jurema. Isso significa mais do que você imagina. Ela assentiu e se afastou, indo em direção à saída como muitos outros. Procurei Isabela com os olhos. Minha neta estava perto da mesa do bolo, aquele monstro de 5 andares coberto de pasta americana branca e prata que custou uma fortuna. Era a única coisa comestível que restava na festa, e as pessoas começavam a gravitar em volta dela como mariposas em volta de uma lâmpada. Me aproximei. Cláudia estava lá, esbaforida com o celular na orelha. Não, não, você não entende! Ela gritava. Preciso de 300 porções de alguma coisa, qualquer coisa. Pizza, esfirra, coxinha, não me importa, é uma emergência. Pelo tom da resposta do outro lado, não estava tendo sorte. Mônica chegou correndo, também no telefone. Como assim 2 horas de espera? Eu preciso agora, agora! Ela desligou e jogou o celular dentro da bolsa com raiva. Nenhum delivery consegue atender 300 pessoas num sábado à noite. Isso é um pesadelo. Pelo menos tem o bolo, Cláudia disse, tentando encontrar algo positivo na catástrofe. Podemos cortar o bolo, distribuir para todo mundo, pelo menos comem alguma coisa doce. Ótimo, então corta. Cláudia foi até a mesa do bolo, procurou em volta, levantou a toalha, abriu uma caixa que estava embaixo da mesa. Dona Mônica, ela disse, a voz falhando. O kit de corte do buffet, a faca e a espátula de servir. Não estão aqui. Como não estão? Devem ter ido junto com o resto do material. Os garçons empacotaram tudo que era deles. Mônica olhou para o bolo. 5 andares de perfeição açucarada, 300 pessoas famintas, e nenhum utensílio para cortar. Pega uma faca de mesa, ela gritou. Os garçons levaram todas. Uma faca de cozinha. A cozinha foi esvaziada, Dona Mônica. Não tem mais nada lá. A situação era tão absurda que eu quase ri. Quase. Mônica girou em círculos, puxando os cabelos. Sua maquiagem estava completamente arruinada agora, o rímel formando linhas pretas pelas bochechas. O vestido dourado estava amassado e manchado de vinho. Ela não parecia mais uma anfitriã elegante. Parecia uma mulher à beira de um colapso nervoso. Alguém tem uma faca?
Ela gritou para o salão. Qualquer coisa que corte. As pessoas se entreolharam. Ninguém vai a uma festa de 15 anos carregando faca na bolsa. Foi então que eu decidi dar o próximo passo. Caminhei até o centro do salão, perto da mesa do bolo. Os olhos foram se voltando para mim. O silêncio foi se espalhando. Em poucos segundos, todas as pessoas que ainda restavam na festa estavam olhando para a velha de vestido cor de vinho que tinha causado todo aquele caos. Abri minha bolsa. Tirei o embrulho de veludo bordô. Desfiz o laço com calma, revelando a faca e a espátula de prata antiga. O metal brilhou sob a luz dos lustres de cristal, lançando reflexos que pareciam estrelas. Mônica arregalou os olhos. Ela reconheceu o objeto. Sabia o que era. Sabia o que significava. Isabela, eu chamei, minha voz firme. Vem aqui. Minha neta se aproximou hesitante. Seus olhos iam de mim para a faca, da faca para a mãe, da mãe de volta para mim. Essa faca pertenceu à minha avó, eu disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Com ela, minha avó cortou o bolo do casamento dela em 1932. Minha mãe cortou o bolo do casamento dela em 1958. Eu cortei o bolo do meu casamento em 1979 e cortei o bolo de 15 anos da sua mãe em 1994. Olhei para Mônica. Ela estava paralisada. 3 gerações de mulheres da nossa família usaram essa faca. Mulheres fortes, mulheres que trabalharam, que lutaram, que construíram alguma coisa. Eu vim aqui hoje para passar esse legado para você, Isabela. Estendi a faca pelo cabo, oferecendo para minha neta. Mas antes de aceitar, quero que você entenda uma coisa. Isabela me olhava com olhos arregalados, sem se mover. Essa faca não é só um objeto bonito, é um símbolo. É um lembrete de que você vem de uma linhagem de mulheres que sabiam o valor do trabalho, do respeito e da dignidade. Mulheres que nunca, nunca trataram os outros como lixo só para parecerem importantes. Olhei de novo para Mônica. Ela baixou os olhos. Quando as luzes se apagam e todo mundo vai embora, Isabela, só fica quem te ama de verdade. Lembra disso. E lembra quem te deu a faca quando todos os outros só sabiam gritar. Isabela estendeu as mãos. Pegou a faca pelo cabo. Pesava mais do que ela esperava. Eu vi pela surpresa no rosto dela. Obrigada, vó. Ela sussurrou. Eu vou lembrar. Prometo. Assenti. Agora corta o bolo. Essas pessoas estão com fome. Isabela se virou para a mesa. Com as mãos ainda tremendo, posicionou a faca no primeiro andar do bolo e fez o corte inicial. O barulho da pasta americana se rompendo ecoou no silêncio do salão. Ninguém aplaudiu. O clima estava pesado demais para isso. Mas as pessoas começaram a se aproximar, formando uma fila improvisada para pegar um pedaço de bolo que era distribuído em guardanapos de papel, já que não havia pratinhos. Era patético, de certa forma. Uma festa de R$ 200.000 terminando com os convidados comendo bolo na mão como se fosse uma festinha de criança pobre. Mas também era real. Talvez a coisa mais real que tinha acontecido naquela noite toda. Me afastei da mesa do bolo enquanto Isabela e Cláudia tentavam servir todo mundo. Fui até a lateral do salão, onde tinha menos gente. Precisava de um momento para respirar. Foi então que vi Mônica se aproximar de Patrícia, a amiga loira que estava na mesa principal. Elas conversavam baixo, mas eu conseguia ouvir fragmentos. Pati, eu preciso de ajuda, Mônica dizia, a voz esganiçada. O serviço de tacos que eu tentei chamar quer cobrar uma multa de cancelamento. Eu não tenho como pagar. Você pode me emprestar? Só até semana que vem, eu juro que devolvo. Patrícia recuou um passo, ajeitando a bolsa no ombro. Era uma bolsa de grife, daquelas que custam o salário de 1 ano de uma pessoa comum. Eu conhecia o tipo. Conhecia muito bem. Mônica, querida, sinto muito, mas não é uma boa hora. O Fábio controla todas as finanças. Você sabe como ele é. Eu não posso simplesmente fazer uma transferência sem avisar ele, e ele já está dormindo a essa hora. São R$ 1.200, Pati. Você gasta isso num almoço. Eu sei, mas é complicado. Patrícia já estava se afastando, olhando para os lados como se procurasse uma rota de fuga. A gente se fala na segunda, tá? Tenho certeza que você resolve. Você é tão criativa, sempre dá um jeito nas coisas. Beijos, querida. E foi embora. Quase correu, na verdade.
os saltos estalando no piso de mármore, apressados, fugindo da amiga que de repente tinha virado inconveniente. Mônica ficou parada ali, com a mão estendida pro nada, a humilhação estampada no rosto. Vi ela engolir em seco, vi os olhos se encherem de lágrimas que ela tentou esconder piscando rápido. Mas não acabou aí. Vanessa, outra amiga do círculo social de Mônica, passou por perto. Mônica a interceptou. Van, você pode me ajudar? Preciso de uma carona depois. Meu motorista foi embora e... Ai, amiga, desculpa, mas eu vim com o carro do Gustavo e ele tá com dor de cabeça, quer ir embora cedo. Não vou poder ficar até o fim. Mas você liga um Uber, né? É tão fácil hoje em dia. Tchau, querida. A festa estava... interessante. E também foi embora. Depois veio Carla, depois Fernanda, depois Luciana. Uma por uma, as amigas queridas de Mônica foram embora. Cada uma com uma desculpa diferente. Nenhuma ofereceu ajuda real. Nenhuma ficou para dar apoio moral. Nenhuma sequer fingiu se importar de verdade. Era assim que funcionava aquele mundo. Amizade de conveniência. Solidariedade de fachada. Quando as luzes se apagavam, todo mundo sumia. Mônica aprendeu essa lição da pior forma possível. Olhei para o meu relógio. Quase 11 da noite. Eu estava cansada. Meus joelhos doíam. Minha cabeça latejava. Tinha sido uma noite longa e intensa, e eu não era mais uma mulher jovem. Era hora de ir embora. Peguei meu celular e chamei um táxi pelo aplicativo. 5 minutos de espera. Caminhei em direção à saída. Alguns convidados que ainda restavam me olhavam passar. Vi admiração em alguns rostos, medo em outros, e em muitos, aquela expressão de quem estava analisando a situação e pensando consigo mesmo. Ainda bem que não é comigo. Quando cheguei à porta principal, o segurança que tinha me deixado entrar horas antes sem nem dizer boa noite, agora se curvou respeitosamente. Boa noite, dona Carmen. Seu carro já está esperando. Obrigada. Desci a escadaria de mármore com cuidado. O ar da noite estava fresco, com aquele cheiro de terra molhada que vem depois da chuva. Tinha chovido enquanto eu estava lá dentro. Eu nem tinha percebido. O táxi estava na porta, como prometido. Abri a porta traseira e já ia entrar quando ouvi passos atrás de mim. Mãe! Me virei. Mônica vinha correndo, os saltos altos tortos, o vestido arrastando no chão molhado. Mãe, espera! Esperei. Ela parou na minha frente, ofegante, descabelada, destruída. Não restava nada da mulher elegante que se achava a dona do mundo algumas horas antes. Você não pode ir embora assim, ela disse. Como eu volto para casa? O Uber não está aceitando meu cartão. Nenhuma das minhas amigas quis me dar carona. Eu não tenho dinheiro nem para táxi. Olhei para minha filha. Aquela mulher de 45 anos que nunca tinha precisado resolver um problema sozinha na vida. Aquela mulher que me tratou como lixo e agora me implorava por ajuda. Parte de mim, aquela parte de mãe que nunca morre completamente, queria ceder. Queria oferecer a carona. Queria resolver mais essa. Mas eu lembrei das palavras de Joaquim. Não deixa ninguém te fazer sentir pequena. Nem mesmo nossas filhas. Liga para alguém, Mônica, eu disse. Você é uma mulher adulta. Com certeza vai achar uma solução. Mãe, por favor. Boa noite. Entrei no táxi e fechei a porta. Através do vidro, vi o rosto da minha filha se contorcer. Vi lágrimas escorrendo pelas bochechas manchadas de maquiagem. Vi a boca se abrindo para gritar algo que eu não ouvi porque o motorista já estava arrancando. Recostei a cabeça no banco e fechei os olhos. Deveria estar me sentindo culpada? Talvez. Ela era minha filha, afinal. Meu sangue. A menina que eu amamentei e criei. Mas eu não me sentia culpada. Sentia uma paz estranha, quase assustadora. A paz de quem finalmente parou de carregar um peso que não era seu. Festa boa? Perguntou o motorista, olhando pelo retrovisor. Era um homem de uns 40 anos, cabelo grisalho nas têmporas, olhos cansados de quem trabalha a noite inteira. Abri os olhos e sorri. Foi uma festa que ninguém vai esquecer. É assim que tem que ser, né? Festa boa é festa que dá história para contar. Ele riu. Outro dia levei uma senhora de uma festa de casamento que terminou com a noiva jogando o buquê na cabeça da sogra. A mulher saiu com um galo na testa. Imagina só. Ri junto com ele. Era bom conversar sobre coisas banais.
Era bom fingir por um momento que eu era só uma velha voltando de uma festa qualquer, não uma mulher que tinha acabado de detonar o mundo da própria filha. A senhora mora longe? Ele perguntou. Uns 20 minutos. Bairro residencial, perto do parque. Conheço. Bairro bom. Tranquilo. O resto do trajeto foi em silêncio, mas um silêncio confortável. Olhei pela janela, vendo a cidade passar. São Paulo de madrugada tem uma beleza estranha. As ruas vazias, os prédios iluminados, os poucos carros circulando. Uma cidade que nunca dorme de verdade, mas que cochila de vez em quando. Quando chegamos na minha rua, o motorista parou na frente do portão. Chegamos, dona. Obrigada. Paguei pelo aplicativo e dei uma gorjeta generosa. Boa noite e cuidado na volta. A senhora que se cuide e parabéns pela festa inesquecível. Desci do carro sorrindo. Quando cheguei em casa, a casa grande e vazia que eu ajudava a pagar, senti o peso do silêncio. Era uma casa bonita, não podia negar. 2 andares, jardim bem cuidado, móveis de bom gosto. Mas era uma casa fria. Uma casa onde eu sempre me senti mais hóspede do que moradora. Isso ia mudar. Fui direto para o meu quarto. Tirei o vestido cor de vinho, guardei os brincos de pérola na caixinha. A faca de prata tinha ficado com Isabela, onde deveria estar. Pelo menos uma coisa boa tinha saído daquela noite. Tomei um banho quente, vesti minha camisola velha e me deitei na cama. O colchão nunca tinha parecido tão confortável. Antes de dormir, peguei a foto de Joaquim que ficava no meu criado mudo. Ele estava sorrindo na foto, com aquele sorriso de lado que eu tanto amava. Você teria orgulho de mim hoje, eu sussurrei. Finalmente parei de deixar elas me fazerem de boba. Coloquei a foto de volta e apaguei a luz. Dormi como não dormia há anos. O sol me acordou cedo no dia seguinte. Era domingo, e a casa estava em silêncio absoluto. Me levantei sentindo meu corpo dolorido. A noite anterior tinha sido intensa, e meus 68 anos cobravam seu preço. Os joelhos reclamavam, as costas estavam tensas, mas nada disso importava. Por dentro, eu me sentia mais leve do que em anos. Coloquei minha bata de algodão, aquela velha e confortável que Mônica detestava. Mãe, você parece uma mendiga com essa coisa, ela me disse uma vez. Hoje eu usava com orgulho. Era minha bata. Era minha escolha. Desci para a cozinha. Minha cozinha. O lugar onde eu sempre me sentia em casa. A luz da manhã entrava pela janela, fazendo o ambiente parecer acolhedor. Coloquei água para ferver e peguei o coador de pano que eu guardava escondido atrás das cápsulas de café que Mônica comprava. Café de cápsula não é café. É água suja com propaganda bonita. Café de verdade se faz assim. Água fervendo, pó fresco, coador de pano, paciência. O aroma foi subindo, enchendo a cozinha, enchendo a casa. Era o cheiro da minha infância, da casa da minha mãe, das manhãs com Joaquim. Preparei ovos mexidos na manteiga, do jeito certo, cremosos e temperados com sal e uma pitada de pimenta. Torrei pão no forno, porque torradeira deixa o pão seco demais. Cortei mamão, banana e algumas morangos que estavam na geladeira. Um café da manhã simples, honesto, sem frescura. O tipo de café que alimenta o corpo e a alma. Levei tudo para a mesa de jantar. Não a mesa da cozinha, onde eu costumava comer sozinha quando Mônica e Isabela tomavam café na sala assistindo televisão. A mesa de jantar principal, a cabeceira, o lugar que era meu por direito. Sentei e comecei a comer devagar, saboreando cada mordida. O ovo estava no ponto, o café estava perfeito, a fruta estava doce e o silêncio era precioso. Por volta das 9 horas, ouvi barulho de passos na escada. Passos arrastados, pesados, de quem dormiu mal e acordou pior. Mônica apareceu na porta da sala de jantar. Ela estava horrível. Os olhos inchados, o cabelo um ninho de ratos, a pele marcada de tanto chorar. Usava um pijama velho e pantufas desbotadas. Não restava nada da socialite elegante. Parou ao me ver sentada na cabeceira, tomando meu café com calma. Cadê meu café? Ela perguntou, a voz rouca. Na cozinha, respondi sem parar de comer. O pó tá no armário, a água na torneira. O fogão funciona. Ela ficou me olhando por um longo momento.
esperando que eu me levantasse, que eu fosse servir, que eu fizesse como sempre fiz. Continuei comendo. Mônica abriu a boca para dizer alguma coisa, mas então pareceu mudar de ideia. Virou as costas e foi para a cozinha. Ouvi barulho de armários abrindo e fechando, de gavetas sendo remexidas, de água enchendo a chaleira. 10 minutos depois, ela voltou com uma caneca de café na mão. Não era café coado, era café solúvel, daquele instantâneo que eu nem sabia que existia na nossa despensa. Mas era café que ela mesma tinha feito. Sentou-se na mesa, longe de mim, e ficou olhando para o nada. O silêncio se estendeu. Como você chegou em casa ontem? Perguntei finalmente. Mônica suspirou. A Isabela conseguiu convencer uma amiga a pedir para o pai vir buscar a gente. Foi humilhante. O homem ficou olhando para mim o caminho inteiro como se eu fosse uma mendiga pedindo esmola. Mais silêncio. Mãe, ela disse, e sua voz saiu estranha, meio engasgada. O que você quer de mim? Parei de comer. Coloquei os talheres no prato. Olhei para minha filha. Quero que você trabalhe. Trabalhar? Ela disse a palavra como se fosse de outra língua. Eu não sei fazer nada. Tenho 45 anos e um currículo vazio. Então aprende. Você tem 2 braços, 2 pernas e um cérebro. Mais do que muita gente que acorda todo dia às 5 da manhã para pegar ônibus lotado e ganhar salário mínimo. Mas as pessoas, o que vão pensar? Vão pensar que você finalmente virou adulta, e quem pensar mal não vale seu tempo. Mônica apertou a caneca entre as mãos, como se buscasse algum conforto no calor do café ruim. Você vai me expulsar de casa? Não. A casa continua aí. O teto, a comida básica, a luz e a água, eu continuo pagando. Mas o resto, Mônica, o resto acabou. Suas roupas de marca, seu salão de beleza, suas saídas com as amigas, suas viagens, seus jantares caros, isso tudo você vai ter que bancar sozinha. Se quiser manter o padrão de vida que tem, vai ter que trabalhar por ele. Isso é cruel. Cruel foi me mandar para a cozinha. Mônica baixou os olhos. Eu não sabia que ia dar nisso tudo. Você não sabia porque nunca parou para pensar nas consequências das suas ações. Passou a vida inteira sendo protegida. Primeiro pelo seu pai, depois pelo Eduardo, depois por mim. Sempre teve alguém para limpar sua bagunça. Mas acabou, Mônica. Você tem 45 anos. Tá na hora de crescer. Minha filha ficou quieta por muito tempo. Vi seus ombros começarem a tremer. Vi as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas não eram lágrimas de manipulação como tantas que eu já tinha visto. Eram lágrimas de alguém que finalmente estava encarando a realidade. Eu não sei por onde começar, ela sussurrou. Começa por um currículo. Você tem diploma de comunicação. Nunca usou, mas tem. Vai numa agência de empregos amanhã. Não vai procurar cargo de gerente ou diretora. Vai procurar o que tiver. Recepcionista, atendente, assistente, o que aparecer. As pessoas vão me reconhecer, vão saber quem eu sou. E daí? Vergonha é roubar, é mentir, é tratar mal os outros. Trabalhar não tem vergonha nenhuma. Mônica enxugou as lágrimas com as costas da mão. Respirou fundo. Tá bom, ela disse. Tá bom, eu vou tentar. Não vai tentar, vai fazer. Ela assentiu lentamente. Passos leves na escada anunciaram a chegada de Isabela. Minha neta apareceu na porta, também de pijama, também com cara de quem dormiu mal. Mas havia algo diferente nela. Os olhos não estavam grudados no celular como de costume. Ela olhou da mãe para mim, avaliando o clima. Bom dia, disse baixinho. Bom dia, querida. Isabela hesitou na porta, depois tomou uma decisão. Foi até a cozinha. Ouvi barulho de louça, de água correndo. Minutos depois, ela voltou carregando uma tigela de cereal com leite. Sentou-se à mesa, mais perto de mim do que de Mônica. Comemos em silêncio por alguns momentos. Vó, Isabela disse de repente. Desculpa, de novo, por tudo. Já me pediu desculpa ontem, querida. Eu sei, mas eu quero que você saiba que eu entendi. Entendi o que você quis dizer. Sobre a faca. Sobre a família. Olhei para minha neta. Aquela menina que eu vi nascer, que eu ajudei a criar, que em algum momento do caminho tinha começado a se parecer demais com a mãe. E o que você entendeu?
Isabela pensou antes de responder. Que valor não é quanto dinheiro você tem ou quantos seguidores no Instagram. Valor é como você trata as pessoas, principalmente as pessoas que te amam. Senti um nó na garganta. É isso mesmo, querida. Exatamente isso. Isabela terminou o cereal e se levantou. Pegou a tigela, o prato de Mônica que estava vazio e o meu que eu tinha acabado de esvaziar. O que você vai fazer? Mônica perguntou surpresa. Lavar a louça, Isabela respondeu simplesmente. E foi para a cozinha. Mônica e eu nos entreolhamos. Era a primeira vez que Isabela lavava a louça na vida. Me levantei e fui até a cozinha. Encontrei minha neta de pé diante da pia, com as mãos cobertas de espuma de detergente, tentando esfregar um prato com uma esponja. Estava fazendo tudo errado, usando força demais, desperdiçando água, mas estava fazendo. Deixa eu te mostrar, eu disse, me aproximando. Peguei a esponja da mão dela e demonstrei. Como ensaboar, como enxaguar, como deixar escorrer sem gastar água demais. Assim, ó, com jeitinho, não precisa esfregar com tanta força. Isabela observou atentamente. Depois pegou a esponja de volta e tentou de novo. Dessa vez ficou melhor. Vó, ela disse enquanto lavava, você acha que eu consigo ser diferente da minha mãe? A pergunta me pegou de surpresa. Por que você pergunta isso? Porque eu sei que sou parecida com ela, em muita coisa. E eu não quero ser assim quando crescer. Não quero tratar as pessoas mal. Não quero depender dos outros para tudo. Não quero ser ingrata. Fiquei em silêncio por um momento, pensando na resposta. Você pode ser quem você quiser, Isabela. O fato de você estar aqui, lavando louça, me perguntando isso, já mostra que você é diferente. Sua mãe, na sua idade, nem sabia onde ficava a esponja. Isabela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Você pode me ensinar outras coisas? Tipo, cozinhar? E outras coisas de casa? Posso, querida. Vai ser um prazer. Ela continuou lavando, eu continuei orientando. Aquele momento simples, as duas de pé na cozinha num domingo de manhã, valeu mais do que todos os 200 mil reais que eu tinha gasto naquela festa. Nas semanas seguintes, Isabela continuou aparecendo na cozinha. No começo era desajeitada, quebrou 2 pratos e queimou um ovo. Mas foi aprendendo. Primeiro a lavar louça direito, depois a fazer arroz, depois a preparar um café decente. Não virou uma cozinheira de mão cheia, mas virou uma menina que sabia se virar. E isso, para mim, valia mais que qualquer diploma. Mais tarde, depois que a rotina da manhã se estabeleceu, Isabela subiu para o quarto dizendo que ia estudar. Mônica tinha desaparecido em algum momento, provavelmente para chorar sozinha no quarto. A casa estava silenciosa. Fui para o jardim. Meus roseirais precisavam de cuidado. Eu tinha deixado de lado nas últimas semanas, ocupada demais com os preparativos da festa, com as exigências de Mônica, com as contas intermináveis. As rosas tinham florescido sem supervisão. Os galhos tinham crescido selvagens. As folhas secas se acumulavam no chão. Era hora de colocar ordem. Coloquei minhas luvas de jardinagem, aquelas velhas de couro que Joaquim me deu quando compramos essa casa. Para você cuidar do nosso jardim, ele disse. Só que nunca foi nosso jardim. Era o jardim de Mônica. Eu só tinha permissão de cuidar. Mas agora era diferente. Peguei a tesoura de poda e me ajoelhei diante da primeira roseira. Uma variedade vermelha, das minhas favoritas. Comecei a examinar os galhos, procurando os que precisavam ser cortados. Podar uma roseira é uma arte. Você precisa saber quais galhos estão sugando energia da planta sem dar nada em troca. Precisa identificar os ramos secos, os doentes, os que cresceram para dentro em vez de para fora. Precisa ter coragem de cortar, mesmo que doa, mesmo que a planta fique pelada por um tempo, porque é só assim que ela vai florescer forte na próxima temporada. Minha mãe me ensinou isso quando eu era menina. Carmen, ela dizia, a gente tem que podar o que não presta para dar espaço para o que é bom. Vale para a planta, vale para a vida. Eu tinha esquecido essa lição por tempo demais. Durante anos, eu deixei de podar minha família. Deixei os galhos ruins crescerem, deixei eles sugarem minha energia, meu dinheiro, minha dignidade. Tinha medo de cortar, medo de ficar sozinha, medo de machucar quem eu amava, mesmo que esse amor não fosse correspondido.
Mas ontem à noite, finalmente, eu podei. Cortei o galho que representava a minha obediência cega. Cortei o que representava meu medo de abandono. Cortei o que representava a minha necessidade de ser necessária a qualquer custo. Doeu? Doeu. Ainda dói. Mas vai valer a pena. Cortei um galho seco e joguei no saco de lixo. Depois outro. E mais outro. O monte de galhos descartados crescia, e a roseira ia ficando mais limpa, mais organizada, mais pronta para florescer. Do lado de dentro da casa, ouvi barulho. Mônica na cozinha, pelos sons. Panelas batendo, gavetas abrindo, água correndo e vez ou outra uma exclamação frustrada. Provavelmente tentando fazer almoço pela primeira vez na vida. Não fui ajudar, ela precisava aprender. E eu precisava deixar de fazer tudo por ela. O sol estava quente, mas a brisa era agradável. Trabalhei na roseira por quase 1 hora, podando, adubando, regando. Quando terminei, a planta parecia menor, mais frágil. Mas eu sabia que era só temporário. Na próxima estação, ela ia explodir de flores. Assim como minha família. Talvez, ou talvez não. Talvez Mônica nunca mudasse de verdade. Talvez Isabela crescesse e esquecesse as lições de ontem. Talvez eu acabasse sozinha numa casa vazia, sem ninguém para cuidar de mim quando eu ficasse ainda mais velha. Mas sabe o quê? Não importava. Porque mesmo que isso acontecesse, pelo menos eu saberia que morri de pé, de cabeça erguida, dona da minha própria história. Sentei na cadeira do jardim, tirando as luvas. O sol da tarde aquecia meu rosto. Fechei os olhos e respirei fundo. Pela primeira vez em muitos, muitos anos, eu me sentia em paz. Da cozinha veio um barulho de panela caindo no chão, seguido de uma exclamação frustrada de Mônica. Segundos depois, a voz de Isabela. Mãe, deixa que eu ajudo. Não me mexi, não fui socorrer, não fui resolver. Deixei elas lidarem com o próprio desastre, porque esse era o maior presente que eu podia dar. A chance de aprenderem a se virar sozinhas. O sol foi descendo, pintando o céu de laranja e rosa. Fiquei ali sentada, ouvindo os sons distantes da minha filha e minha neta tentando cozinhar juntas pela primeira vez. Ouvi discussões, risadas nervosas, mais panelas caindo. E sorri. Não era um sorriso de vitória. Não era um sorriso de vingança realizada. Era um sorriso de alívio, de recomeço, de possibilidade. Talvez amanhã as coisas voltassem a ser difíceis. Talvez Mônica arranjasse um jeito de me culpar por tudo. Talvez Isabela esquecesse as lições de hoje quando as amigas voltassem a ligar. Talvez eu acordasse no meio da noite me perguntando se fiz a coisa certa. Mas hoje, neste momento, neste domingo de sol, sentada no meu jardim ouvindo minha família aprender a se virar sem mim, eu estava em paz. E isso era mais do que eu tinha em muito, muito tempo. Meu nome é Carmen Almeida. Tenho 68 anos. Durante décadas, fui a sombra que pagava as contas e sorria enquanto me tratavam como móvel velho. Fui a avó conveniente, a mãe financiadora, a mulher invisível que existia só para servir os outros. Ontem à noite, quando me mandaram para a cozinha, entendi que tinha 2 escolhas: aceitar o canto escuro que me deram ou lembrar quem eu era antes de virar só a avó. Eu escolhi lembrar. E descobri que a cozinha não é castigo para quem sabe que é lá que se decide quem come e quem passa fome. A partir de hoje, minha mesa só tem lugar para quem me merece. E se as luzes se apagarem de novo, todo mundo vai saber quem é que sabe acender, porque a mão que paga é a mão que decide. E essa mão, finalmente, é minha. E você? Já se sentiu invisível na sua própria família? Já pagou conta e engoliu desaforo calada? Me conta aqui nos comentários, qual foi o momento que você disse basta? E se essa história tocou seu coração, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem história nova de mulher que parou de aceitar migalha. A gente se vê no próximo vídeo.